Boa tarde, maltinhas! Estamos de volta para mais um episódio deste podcast tão interessante. Então, como é que estão? Nem acredito que já é dia 1 de setembro. O ano está a passar muito depressa, mas agosto foi um mês que nunca mais acabou, sabem? Lembram-se quando eu disse que este ano ia melhorar as minhas contas pessoais e que apontava as despesas todas no Excel e não sei o quê para me ajudar a guiar se ando a gastar muito em bugiganga ou não e como é que melhor no mês que vem, não sei o quê. Então sucede que mais ou menos uma vez por semana ou uma vez em duas semanas, depende mais ou menos dos movimentos que tiver, vou lá ao Excel apontar. E é assim, eu já estava farta de ver a folha de agosto, sabem? É tipo, despesas a acumular, mas o ordenado foi só um e é o mesmo dos outros meses. Portanto, chega a um ponto, olha, estou muito feliz que virou o mês por causa disso também. Depois também estou feliz porque é assim, como puderam talvez ter notado, eu só tirei uma semana e pouco de férias em agosto, porque já tinha tirado mais dias em maio e assim. Só que, e tipo, isso tem uma vantagem, que é um mês que não só os chefes estão fora, como no global as pessoas trabalham menos, então não vos é exigida muita produtividade, sabem? É um mês mais calmo, digamos assim. Por outro lado, enquanto nós temos que acordar cedo e chegar tarde a casa e trabalhar, estou a ver toda a gente de férias ainda. Malta, o que é que se passa? Tipo, tem que trabalhar, não? Ou então, digam-me onde é que trabalham que eu vou também para aí. Pá, estou a ser injusta. Porque lá está, como eu tirei as férias em maio, não tirei em agosto, se calhar os outros não tiraram em maio, estou a tirar em agosto, só que depois, para quem tem que trabalhar em agosto, isto parece mal, não é? Está sempre a ver malta de férias. Portanto, estou feliz que seja setembro e que vocês vão todos agora trabalhar e deixar de ser manhozinhos. Apesar de que malta de Montemor, neste momento, estou na Feira da Luz, que termina amanhã, e portanto mal posso esperar, porque assim, está tudo na festa, e eu adorava estar lá, para estar a trabalhar, na verdade, na barraca, e não posso. Não posso, porque tenho que trabalhar aqui, na barraqueira que é o PhD. Enfim. Na verdade eu, olha, só trabalho em barracas. É assim, é a conclusão que chegamos. Mas então, já não vim aqui há um tempo, porque, lá está, até fui disciplinada para deixar um episódio gravado para o domingo que estaria em Portugal. Para o segundo domingo que também estive em Portugal, porque lá está, como foi uma semana e meia, apanhou 2 fins de semana, não gravei, porque não levei as coisas comigo, como vos disse, e depois, quando voltei para cá, fui passar esse fim de semana fora, à praia, e por acaso até cheguei a casa a horas decentes de gravar, mas não me apeteceu, sabem? Porque assim, na minha opinião, o fim de semana devia ter 3 dias, porque para mim eu preciso de um dia para fazer coisas de adulto, não é? Ir às compras, ir à lavandaria, limpar a casa, cenas. E preciso de outro dia para estar só sem fazer nada. Pronto. O que é que sucede? A pessoa, para além destes 2 dias, ainda tem que estar com amigos, não é? Ter planos com amigos e ter planos sozinha. Ou seja, onde eu quero chegar gostava de ter um dia para fazer cenas de adulto, um dia para socializar ou costurar, pintar, gravar o podcast, etc. E outro dia para não fazer absolutamente nada. Pronto. Como só temos 2 dias, há que fazer seleções. E a seleção do fim de semana passado foi chegar a casa e dormir. Pronto. Porque, de facto, fomos então acampar numa praia que já tínhamos ido. E fomos sábado de manhã, voltámos domingo à hora do almoço porque não estava grande tempo. Conclusão, dormi bastante sábado para domingo, porque no campismo a pessoa deita-se bastante cedo, por muito cedo que se levante, durmo bastante. Depois fui à praia um bocado de manhã, dormi uma sesta. Entretanto, no autocarro de volta para casa, dormi mais. E depois, no fim disto tudo, cheguei a casa com dor de cabeça mal disposta. Então, almocei e cama. Cama com o intuito de dormir meia hora, vou-vos confessar. Para gravar então o podcast, costurar um pouco, fazer umas coisas produtivas, não é? Acordei eram 6:30 da tarde. Portanto, dormi quase 4 horas. E foi assim. Eu dormi tantas horas no domingo que o relógio nem sequer contou como deve ser, ele achou que estava a contar mal, não é? E pronto, é por isso que mais uma vez não vim. Eu acho que vamos só acabar com este compromisso, que nem é um compromisso bem. Ou seja, eu, quando comecei a fazer isto, disse logo que era sem compromisso. Mas depois eu assumi o compromisso comigo mesma que ia gravar todas as semanas e depois nunca gravo, porque não há pachorra. Portanto, malta, é assim, quando puder posso, não é? Até porque agora estou quase a entrar oficialmente no 3º ano de doutoramento e há muito que fazer. Eu voltei de férias, não é?
há já 2 ou 3 semanas, o chefe só voltou a semana anterior e veio-me logo dizer, olha, minha querida, você tem que preparar uma apresentação para dia 4 de outubro e outra para dia 7 de novembro. Portanto, isto é assim, é só encomendar, ó, a gente faz uma por mês, está a andar. É tipo, ok, mister, ok. Portanto, this fucking shit is getting real, que é mesmo o último ano, porque as apresentações que ele me está a pedir para fazer, uma delas é para o instituto, então cabe sempre ao aluno do doutoramento que está no último ano, que neste caso agora sou eu. E a outra em outubro, malta, quem não é de química não vai conseguir perceber, porque eu também não tenho cultura para dar exemplos das outras áreas, não é? Mas é assim, o que é que acontece? Em outubro, início de outubro, vai haver aqui um simpósio das moléculazinhas com as quais eu trabalho. Para quem não se lembra, foldamos. Pronto, e então decidiram fazer assim um simpósio meio interno, meio externo, em que convidam 2 ou 3 referências, bons nomes que trabalham nesta área, não é? O que é que sucede? Há um dos nomes que não é só propriamente foldamos, é na verdade um dos maiores nomes de Química Orgânica. É tipo, quando eu estava a tirar o curso, havia um livro que era o Shang, tipo bué grande, tipo mesmo calhamaço, com todas as coisas básicas de Química, que depois descobrimos, ok, há um bocadinho melhor, que era um escrito por Peter Atkins, e de Química Orgânica havia uma bíblia que é de um senhor chamado Jonathan Claydon. E quem é que vem a esse simpósio? O próprio. E aqui a Ju vai ter que falar possivelmente com essa pessoa na plateia. Então estou muito nervosa, ok? Devo confessar. Porque assim, deixa-me nervosa em primeiro lugar falar para Dr. Ivan Uck, que é o chefe dos nossos, tipo, um dos laboratórios onde eu trabalho aqui é um laboratório internacional com os de Munique, daí que o ano passado fomos lá fazer este workshop e assistir a uma conferência, também para, tipo, internacional. Este ano esse workshop é cá, e, portanto o chefe de Munique vem cá e só esse já me deixa nervosa, quanto mais o deus da química orgânica no que toca pelo menos a livros, não é? Portanto, malta, imaginem o melhor livro do vosso curso e falar para essa pessoa. E eu tenho que arranjar uma doença qualquer. É pena não fazer carpintaria já. Enfim. Isto no que toca a deveres, não é? Duties. E depois, no que toca a lazer, porque, efetivamente, isto tudo para dizer que não gravo desde antes das férias, não é? E também para alertar que não vou gravar todas as semanas daqui em diante. Ficam já a saber. É quando der, deu. Pronto. E como aliás tenho feito, só que assumo sempre, para a semana volto aqui e depois não volto. Portanto, agora olha, assumo já, não volto aqui para a semana, logo se vê, está bem? Mas pronto, agora vamos então falar um bocadinho das férias, porque passaram-se imensas coisas, aliás, eu sei falar português, portanto, falar como deve ser. Malta, vocês também vão ter ido de férias e eu gostava de saber como é que foram os vossos, portanto, histórias engraçadas que tenham ou não, contem, não é? Aliás, agora faço aqui até um pequeno parênteses, está quase a chegar o dia em que vou começar uma cena com umas amigas da faculdade que é gravar uns áudios ao dia 5 de cada mês a dizer o que é que se passou no mês anterior. Porque lá está, a malta sabe da minha vida as coisas, se ouvir isto, se lhes interessar, tiverem tempo, whatever, conseguem saber, mas eu não sei da vida das outras pessoas. Bem, eu bem tento escolher, mas eu não sei. Portanto, malta, quem me quiser enviar áudios, eu estou à vontade para ouvir. Pronto, agora, falando das minhas férias, olha, passou-se muita coisa engraçada. Eu não sei se consigo aqui, pescar da minha memória tudo o que aconteceu de engraçado. Foram umas férias não muito descansadas no que toca a dormir e não sei o quê, como aliás acontece sempre que vou a Portugal, mas desta vez foi um bocadinho mais intensivo porque, portanto, em agosto normalmente vou uns dias para o Algarve com os meus pais e este ano não foi exceção. Só que o meu pai lembrou-se de levar a mãe dele, não é? Minha avó. A avó essa que não vive na nossa terra, portanto, tivemos que ir buscar. Tivemos que arranjar um sítio para ficar na nossa terra enquanto nós lá estávamos. Depois foi connosco para o Algarve, entretanto voltou para a nossa terra. Portanto, o que é que sucede? Na prática, todo o tempo que eu estive lá, tive que tomar conta dela, ok? Ela está, tipo, super independente, anda, faz tudo, estão a ver? Tipo, é super independente. Só que é uma preocupação, se acontece alguma coisa, se ela cai ou assim na estadia, é uma responsabilidade. E então, tive sempre que estar um bocadinho mais preocupada por causa disso, mas foi fixe também passar tempo com ela, porque lá está, como ela não vive na mesma terra dos pais, quando eu lá vou, tipo, muito raramente eu vou visitar, porque são tipo 150 km de distância. A última vez que eu tinha visto tinha sido em Abril, e antes disso no Natal, portanto normalmente 2 vezes ao ano.
Ou seja, aliás, na realidade, quando eu vivia em Portugal, já ia visitar muito poucas vezes, porque é sempre fora de mão, não é? Até normalmente ela é que passava umas temporadas em Montemor, só que de momento Moá não está lá, portanto ainda é mais complicado do que já era anteriormente. Enfim, pronto, tive essa responsabilidade acrescida. Depois, para além de velha guarda, também tive que tratar da nova guarda, que é de seu nome Bernadette. Enfim, também tive que tomar conta da peste há alguns dias, o que me delicia, mas também é super cansativo. É tipo, às tantas houve um dia que fui metê-lo a dormir a sesta depois do almoço e eu adormeci primeiro. É tipo, de repente acordei e eu, onde é que ele está? Ah, ok, adormeceu entretanto. Viu-me a dormir e adormeceu, não é? Porque eu não sei o que se passa, não sei em que dia estou. Foi isto que sucedeu. Mas pronto, tirando essa responsabilidade que houve, foram umas férias espetaculares. E houve, lá está, alguns momentos engraçados. Olha, malta, devo dizer que quando fui para o Algarve, não é? Portanto, nós fomos todos no carro, não sei o quê. Só que depois eu voltei um bocadinho mais cedo para libertar lugares para o meu tio que também chegou da Alemanha, com a sua respectiva. Que também foi inédito desde já, desde que eu vim para a França. Foi a primeira vez que nós os dois conseguimos estar em Portugal ao mesmo tempo, sem ser no aeroporto, ok? Portanto, foi fixe, ainda fomos à praia juntos, não sei o quê. Só que lá está, depois para voltar, para haver lugar no carro, eu ofereci-me para vir de autocarro, até porque queria ir à capital distrito, Évora, e não me importava de vir de autocarro. E depois, vou-vos aqui dizer uma coisa que é, para mim, estão a ver aquela malta que é fanática pelos super-heróis e não sei o quê. Pá, eu não sou muito, porque os superpoderes que eles têm são inalcançáveis por nós, não é? Para mim, o superpoder é mais uma coisa como viajar no autocarro, poder ler, ir a fazer o pino e não enjoar. Isso, para mim, sim, é um superpoder que eu não possuo. Eu, antes de entrar no autocarro, a meia hora antes, tenho que mamar um comprimidinho para os enjoos. Em dias mais críticos, até vou ter que tomar outro comprimido durante a viagem. Pronto. Especialmente uma viagem Algarve-Alentejo. E tenho que ir na viagem fazer o mínimo de movimentos possíveis. Tipo, se for no telemóvel a fazer scroll, fico mal disposta. Se for no telemóvel, puser um videozinho, tipo meio podcast, que às vezes nem tenho que estar a olhar para baixo e venho mais a ver o caminho, tudo bem. Então, cheguei ao autocarro, por acaso nem escolhi o lugar, mas até calhou bem, primeira fila. Portanto, não vi atrás do condutor, vim do outro lado, mas mais ou menos atrás do condutor, estão a perceber? Desculpem. E de repente entra um mano que, portanto, não português e até me atrevo a dizer não europeu. Isto para contextualizar o que aconteceu depois. Então, o moço entra e vai para o lugar imediatamente atrás do condutor, mas não se senta, fica ali no vai, não vai. E de repente olha para mim e tipo, fazemos aquele falar de não te conheço de lado nenhum, mas boa tarde, não é? Pronto, tudo bem, por simpatia. E ele ficou ali naquele vai, não vai. O que é que eu pensei? Ok, ele quer pôr a mochila lá em cima, meio como nos aviões, mas está a deixar as pessoas passarem para fazer isso. Até que de repente, não, empata ao trânsito e vem-se sentar ao meu lado e depois outras pessoas sentam-se nos lugares atrás do condutor. E eu fico logo, epá, a sério, o autocarro vai metade vazio. Eu aposto que o teu lugar não é este. E para que é que te vais sentar aqui, meu? Se um pouco antissocial. E daí eu ter dito que ele não é português nem europeu. Talvez na cultura dele seja assim, sentarem-se ao pé das pessoas, mas aqui não, né? Deixem-me em paz. Portanto, ficámos logo assim. Tudo bem. Cada um na sua, não é? Eu tinha os fones, estava a ver um vídeo no YouTube. Ok, um tempinho passou até que... pronto, o autocarro estava-se a instalar para sair, não é? E eu fui logo à mala buscar a garrafa de água, um pacote de lenços, aquelas coisas que podem fazer falta até numa eventualidade de eu vomitar. Pronto. E então pus a água ali, bebi a minha água, voltei a pôr a garrafa tipo lá à vista, não é? Tudo bem. Vocês perguntam, ok, para que é que eu quero saber disso? Já vão compreender. Ao fim de um bocado, o moço decide levantar-se do lugar para ir buscar então a sua mochila lá acima, de onde tira a garrafa d'água. E eu tipo, olhei para o lado, mas naquela de, sabem, há um movimento ao vosso lado e vocês intuitivamente olham, não é que eu esteja a dar cavaco para o que é que ele está a fazer. Só que conforme eu olho, ele olha para mim e faz tipo, diz qualquer coisa, que eu percebi à primeira, mas não tinha a certeza se era aquilo que ele tinha dito. E eu assim, o que é que se está a passar? Então, tiro o fone, é tipo, sorry,
E ele, do you want water? Tipo, queres água? Não era British agora. Queres água? E eu, mano, como assim queres água? É tipo, somos dois desconhecidos. Primeiro, vieste sentar ao meu lado, no autocarro está vazio. Segundo, eu abri a garrafa ao teu lado, à tua frente, a garrafa está aqui, porque é que raios eu quereria beber da tua água? Tipo, não estou a compreender. Obrigado pela simpatia, mas chega, não é? Chega. E depois fiquei a pensar, será que era suposto eu ter-lhe oferecido a minha água? Para ele não ter que se levantar e buscar dele. É tipo, culturalmente não sei o que é que ele está habituado. E depois, até aqui foi só estranho. O que foi depois muito constrangedor foi que ele adormeceu, eu continuava a ver os meus vídeos e perifericamente via cada vez mais a cabeça dele a aproximar-se do meu ombro. Eu digo, ok, chega, não é? Então, de repente, eu que tenho que vir muito direito a olhar meio para a estrada, para não enjoar, tive que me ir desviando para a janelinha do autocarro a ver se o desconhecido não me vinha a dormir em cima de mim e a babar-se para cima de mim. Não é, malta? É tipo, com licença. Pronto, enfim, o moço depois lá acordou. Porquê? Porque do nada, nós estamos em Castro Verde, que todos vocês haverão de saber, não é? São de Portugal, portanto, assumo que saibam. É uma pequenita vila, ou pelo menos as ruas onde o senhor andava não passava de uma pequenita vila. Repito, eu fui de autocarro. E, portanto, o moço lá ao meu lado acordou porque, de repente, o autocarro está em Castro Verde a fazer marcha atrás. Não é? Porque nós chegamos a uma rua, está um carro mal estacionado e o autocarro não consegue passar. Então faz marcha atrás. E eu penso, cá estamos nós. O problema não é Bordeus, nem os autocarros, sou eu. Onde eu me sento, o autocarro anda de marcha atrás. É isto que sucede. A menos que o condutor do autocarro seja aquele bacana cá de Bordeus que vai à casa de banho, sabem? Claro que o autocarro no meio do mato para ir à casa de banho. Tirando esse, todos os outros andam de marcha atrás quando eu lá vou. Portanto, eu vinha na primeira fila, como vos disse. Como fizemos marcha atrás, mais uma vez vim no lugar dos fixes, ultra fixe, porque vinha com o condutor. É isto. Então o bacana fez marcha atrás, enfiou-se por outra rua e eu assim, como é que ele tem a certeza que o autocarro cabe nesta rua? Porque é tipo, aqui ao início cabe, mas lá ao fundo pode não caber, pode nem conseguir dar a curva, porque imaginem, as ruas eram bastante estreitas. E eu pensava, será que ele tem um mapa que o indica por onde ir? E é tipo, já exclui ruas onde não cabem autocarros? E depois percebi que não, porque chegámos ao fim dessa rua, de pai 1 km à vontade, mas eu acho que mais. Ele andou a abrir para a frente, depois teve que andar para trás. Com carros estacionados, casas, tipo de um lado e do outro, um monte de obstáculos, olha, tudo. Entretanto, essa praceta tinha tipo 4 saídas, que foi a saída de onde nós entramos na praceta, fomos para a primeira rua que se fez marcha atrás, entretanto foi-se para a segunda rua que fez marcha atrás e de repente a outra rua era sentido proibido, portanto quê? Como é que ele vai sair daqui? Então o homem começou a usar essa praceta para inverter a marcha do autocarro. Manobra que eu achei que ia ser bastante fácil, porque era uma praceta, ok? E até nem tinha assim muitos carros estacionados, tinha tipo 2, no mesmo sítio, portanto. Digamos que ele tinha até ali um sítio amplo para fazer essa inversão de marcha. E ele teve uma dificuldade que a dada altura dizia, mas porquê é que tu estás a virar para a direita se tu queres ir para a esquerda e o autocarro já passa? E depois concluí que ainda bem que eu não sou condutora de pesados de passageiros, porque de facto se ele tivesse feito o que eu achava, ia raspar o autocarro todo na parede de uma casa. E a dada altura continuou a fazer coisas contrárias ao que eu iria fazer intuitivamente, porque a ponta do autocarro ia bater num canteiro de rua. É tipo, o que é que se está a passar? Então perdemos para aí meia hora nisto, mas como o homem dava-lhe bem, continuámos a chegar a hora zebra. Foi incrível, não é? E depois vim a descobrir que o condutor era a primeira vez que fazia este percurso. Portanto, o autocarro saiu de Albufeira e ia para Viseu. Portanto, eu não sei se o senhor já terá lá chegado, não é, malta? Porque entre Albufeira e Évora ele teve que fazer marcha atrás em todas, ou seja, em Castro Verde, em montes de sítios, e depois chegou a Beja e também se enganou no caminho. Mas como Beja é capital distrito, as ruas eram largas e não foi necessário fazer marcha atrás. Enganou-se do caminho, mas aquilo foi dar à mesma estação andando em frente, estão a perceber? E já agora uma nota importante, é que em Castro Verde ele deu estas voltas todas e depois foi parar a uma estação onde foi dar a uma estação onde nem parou. Foi tipo, encostou, não estava ninguém, andou para trás e foi-se embora. É tipo, ok, tudo bem. Nem vamos ver se há aqui passageiros para sair, porque foi tipo mesmo picar o ponto, estão a ver? Perdemos meia hora a andar de marcha atrás e depois ele foi picar o ponto. Enfim, foi incrível. E depois, a chegar a Évora, portanto, como eu ia atrás do condutor, mais ou menos, não é? Perto dele, ouvia tudo o que ele dizia, portanto, todos os desabafos, sabem?
Pois os condutores têm uma cena que é, vão sempre a falar, a mandar remates a ver se alguém responde. Só que eu, caladinha, a ouvir o meu vídeo do YouTube, porque senão eu já estava a ver que às tantas ia a viagem inteira a falar com ele e ia ficar mal disposto e aquilo ia dar para o torto. Mas a chegar a Évora foi muito engraçado e eu não me consegui conter, porque ele diz assim, tipo no alto-falante: senhores passageiros, estamos a chegar a Évora, onde vamos fazer uma paragem de meia hora. E toda a gente fica: o quê? Tipo, o autocarro saiu atrasado da Albufeira, marcha atrás em Castro Verde, enganos em Beja, chegamos a Évora, ok, mais ou menos a horas, mas vais parar meia hora, isso não estava previsto. Pronto, pessoas indignadas. E ele, conforme acaba de dizer isto no microfone, desliga o microfone e diz: porque eu ainda não almocei. E eu tive que me rir, não é? Mano, estás a dizer isso? Quem está atrás de ti ouve. E ele ouviu-me a rir, olhou para mim e diz: pois menina, eu comecei o turno, ainda não tinha almoçado, agora é que vou almoçar. E eu: também não se preocupe, se vai almoçar aqui vai comer bem. Olha, no Alentejo come-se bem, disse-lhe eu. E é tipo, a estação de autocarros de Évora nem uma máquina para comprar água tem. Portanto, não sei o que é que aquele homem comeu. Olha, gostava de saber se o autocarro chegou a Viseu ainda no mesmo dia, porque se calhar não. Se calhar não foi possível. Enfim, mais uma vez fui a Évora. Olha, fui ver o filme do Deadpool, que também já partilhei convosco. Foi nesse dia que fui ao cinema e recomendo. E está as recomendações feitas. E depois, o que é que sucedeu mais durante as férias? Portanto, aí quando voltei do Algarve é que passei então 2 dias a fazer de babysitter, a tomar conta do Bernardete. E agora, ele tem uma coisa muito engraçada que é, já fala, não é? Portanto, já falava na última vez que eu lá fui, só que agora imita mesmo muitas coisas que nós dizemos, começa a perceber onde é que se aplica quais palavras e lembra, e memoriza mesmo, não é só uma cena de macaquinho de imitação, ou seja, é macaquinho de imitação no momento, mas depois se vocês perguntarem, ok, isto é o que ele diz, uma cebola, pronto. E claro que aqui a priminha PhD, poliglota, quer-lhe ensinar tudo em todas as línguas que eu conheço, não é? Portanto, às tantas o miúdo baralha-se já todo. O miúdo tem 2 anos e já baralha as línguas todas. Então, fui-lhe ensinar a dizer onhão, carrote, isso tudo. E ele diz bem, malta, ele diz bem. Portanto, eu diria que ele não tarda muito, sabe falar francês melhor que a prima, inglês também. Mas depois eu estava a pensar que, portanto, eu ensino legumes em francês, por exemplo. Depois já o ensinei a contar em inglês e francês. E em inglês já fui dar com ele, tipo, eu digo 1, 2 e ele vai sozinho até ao 10. O que é incrível para mim, não é? Eu só para ir aos 12 é que aprendi a contar em inglês. Mas pronto, inglês sabe contar e agora já sabe dizer bye bye, não é? Francês é os legumes, por aí. Português, uma data de coisas. E às tantas eu estou a ensinar o Bernardo a falar línguas como se fosse Duolingo, porque ele não pode fazer nada, não pode fazer uma frase e ter uma conversa com alguém sabendo contar e saber os legumes. É tipo, ele chega ao pé de alguém e diz o quê? 3 carottes? Não, ele nem sequer sabe dizer olá em francês. Na verdade eu ensinei a dizer bonjour, mas ele baralha-se com os sabem? Portanto, ensinar crianças a falar, na verdade, eles são só mini duolingos em pessoa, que não dizem nada com jeitos, só sabem dizer palavras soltas. Mas é amazing. Então, mas sabe, esta fase vai até mais tarde, porque o Bernardo tem 2 e tem isto agora, não é? Mas quando eu fui para o aeroporto, cruzei-me com uma mocinha francesa, quer dizer, acho que ela era tipo Europa de Leste, porque ela estava a falar outra língua com a mãe que fazia lembrar meio ucraniano, talvez, mas eu não consigo distinguir. Mas depois falavam francês também, porque estavam a falar com outras pessoas. E, entretanto, a miúda ia com um dicionário em espanhol, um livro em espanhol, tipo de férias para aprender a falar espanhol. E, portanto, ela de repente diz para a mãe, na língua delas, que eu não decorei como é que se dizia, "Soy 10 anos. Está bem dito?" E eu digo, com 10 anos também temos problema do Duolingo, porque já sabes dizer frases, mas mal, porque em espanhol não se diz soy. E eu tipo, não é assim que se diz. E a mãe diz, sim filha, está bem. Eu, não, a mãe está só no telemóvel a ver reels e diz à filha que está bem, não interessa o que é que ela está para dizer. E ela, ok, então não é soy, é estou 10 anos. E a mãe, muito bem. Eu, ok, incrível. Ao menos que prestem atenção, não é? Estão a ensinar as crianças a falar línguas, ensinem bem. Ensinem bem. E por falar em línguas, o facto de eu ser poliglota também me retirou algum descanso nas férias, porque
quando eu estava lá na praia, portanto, Algarve, não é? Vocês estão a par que em agosto é um bocado complicado no que toca a ouvir a nossa própria língua. Pronto, eu nem sequer estava assim numa praia muito fancy-nancy, estava tipo na praia de Quarteira. Pronto. Praiazinha em Quarteira e de repente a pessoa abre o ouvidinho para escovilhar o que é que se passa à nossa volta e de repente não há português. Só que o que é que sucede? Quando não há português até é bom, porque vocês não percebem nada do que as pessoas dizem, fecham os olhinhos, dormem uma bela cesta na praia. Eu compreendo espanhol, francês, inglês e português. E como tal, e italiano não compreendo, mas gosto de ouvir e tentar tirar umas pelas outras. Como tal, eu ouvi todas as santas conversas que se passaram na praia e fiquei a saber da vida de várias pessoas, ok? E não consegui dormir tantas cestas quanto queria, só dormi uma. Foi no primeiro dia que cheguei lá super cansada e foi tiricada de dormir. Todos os outros dias estive a ouvir a vida das pessoas desconhecidas com quem nunca mais me vou cruzar. E fiquei a saber a vida de uma moça, que eu acho que era da Grécia, que aceitou um trabalho em Barcelona, que era para poder viajar pela Europa no verão e não sei o quê, que deve ser meio remoto, e que queria ir a Formentera e não pôde ir este ano. E eu tipo, malta, por favor, vão imediatamente, porque eu quero dormir, ok? Vão falar da vossa vida para Formentera, porque aqui em Quarteira ninguém está para vos estar a ouvir. E isto é uma desvantagem, quando vocês sabem falar línguas, vão de reparar que estão sempre para dar atenção ao que é que os outros estão a dizer. A menos que não sejam cuscos, mas eu sou. E uma nova língua que se falou na praia, aliás, um dialeto que se fala na praia é o olha a baleinha, não é? E antigamente todas as empresas de vendedoras de bolas de Berlim era assim que anunciavam a chegada do seu produto. Este ano notei alguma originalidade, porque de repente há um maluco que está na praia a gritar cheguei, cheguei, e eu tipo, quando ouvi aquilo a primeira vez foi ok, a tua família já te ouviu, cala-te, e nem olhei, estão a ver, mas ao segundo dia olhei, e era um moço a vender bolas de Berlim, portanto ele só disse que chegou, é tipo, cheguei, chegando, foi isto que aconteceu. E foi isto assim que, enfim, há muitas línguas na praia, eu entendo todas, era esta problemática que queria expor. E depois, numa de línguas também, podemos chamar isto línguas, está a língua de velhos. Portanto, como eu disse, tive que tomar conta da minha avó, de uma das minhas avós, e ela quis ir ao banco, porque aparentemente diz na televisão que lhe andou a roubar a reforma. A ela não, mas que a Caixa Geral de Depósitos anda a esfolar os velhos. E então eu disse, ok, vó, eu vou lá contigo, mas olha lá uma coisa, como é que vais esclarecer isso? Não estou a perceber. Porque é tipo, vais perguntar ao ladrão se te rouba dinheiro? Não é? E ela, não filha, porque a gente vai lá e eles dão-nos o papel quanto é que a gente recebe de reforma. E eu pensar, acho isto tudo muito estranho, mas é assim, não tenho mais de 65 anos, não tenho conta na Caixa Geral de Depósitos e não percebo nada como é que isto funciona. Talvez por ser o Banco do Estado tenham acesso a informações que outros bancos não teriam, não é? Tipo, quanto é que a pessoa ganha de reforma? Enfim. E então, contra a minha tentativa de lhe explicar que era igual e tirar os movimentos ao multibanco ou ir perguntar a uma pindérica qualquer que lá trabalhe, ela quis mesmo ir ao balcão de atendimento. E então lá fomos, e claro que foi atendida por uma pindérica. Olha, se estiver a ouvir isto, não há paciência, tá, querida? Se conhecerem a mulher, peço imensa desculpa, mas é assim, no que toca ao trabalho dela, coragem. Porque, na verdade, eu já tive uma conta na CGD quando andava na faculdade e depois cancelei a conta, pronto. Porque, a certa altura, eles iam começar a cobrar comissões de conta, havia outro banco que oferecia melhores condições, eu nem sequer ia continuar a viver lá e, portanto, não havia necessidade nenhuma de ter 40 mil contas abertas e fui lá fechar a conta. E sei que na altura foi tipo, primeiro perguntei a uma senhora que até é cliente lá na loja dos meus pais, perguntei-lhe, olha, como é que faço para fechar? E ela disse, é só isto. E depois, quando fui lá para fechar, fui atendida pela pindérica, que não tem outro nome. E eu sei que deve haver sororidade, que para quem não sabe o significado, significa apoio entre mulheres, mas é assim, as mulheres não precisam de ser pindéricas, ou pelo menos esta mulher não precisa de ser pindérica. Portanto, se fosse um homem a ser mal educado, também lhe chamava brutamontes. Pronto, como foi uma mulher, é isto que lhe sai, é este elogio que lhe sai. Pronto, mas então fui atendida por essa senhora na altura e ela foi super mal educada e eu fui tipo, ainda bem que estou a fechar a conta porque senão lavas uma reclamação. E neste dia que fui lá com a minha avó, conforme entramos, veio uma senhora também muito simpática, também cliente lá na loja, não a mesma, mas pronto, que disse, olha, não sou eu que trato desse assunto, tenho que esperar pela minha colega. E quando eu vi que era
A pindérica foi tipo, socorro, isto vai dar merda. Mas pronto, tudo bem. Lá fomos e eu pensei, só espero que a minha avó não venha para aqui dizer que lhe roubou o dinheiro. Porque senão a outra mulher vai-se passar, com alguma razão, e eu não quero estar no meio desta conversa constrangedora. Pronto, então sentámos-nos lá na mesita e a mulher, tipo, logo com cara de superioridade, estão a perceber? E é neste aspecto que eu lhe chamo pindérica, que é tipo como se ela fosse a rainha de Inglaterra. Pronto. Nem bom dia, nem boa tarde, tipo, o que é que quer, basicamente. E nem olhou, estão a ver? Tipo, ela estava ao computador, chamou-nos para a mesa e continuou ao computador e depois até que perguntou o que é que quer e nem estava bem a dar atenção. Pronto, até que a minha avó disse, olha, minha senhora, queria saber quanto é que é a minha reforma. Bem, a mulher passou-se logo. Foi tipo, eu não sei o que é que vocês fariam se trabalhassem na Caixa Geral de Depósitos e um velhote vos perguntasse, quer saber quanto é a minha reforma? Mas o que a mulher respondeu foi, como assim, minha senhora, quer saber quanto é a sua reforma? Minha avó, então, quer saber quanto é que recebe de reforma? E ela, mas não é a Caixa Geral que lhe paga a reforma. Eu digo, toda a gente sabe isso, não é? E a minha avó, diga, mas é a Caixa Geral que põe dinheiro na minha conta. Eu penso, pois, lá está. Língua de pessoas mais idosas, eles baralham tudo e às tantas ela acha que é o banco que lhe paga a reforma, não é? Portanto, o que é que acontece? Na prática, estou-me a lixar quem é que lhe paga a reforma. Na prática, o que ela quer saber é quanto é que lhe é depositado por mês. Portanto, essa informação o banco consegue dar. Como eu pensei, se o banco roubasse o dinheiro das reformas, eventualmente, não é? Que isso não acontece, quer dizer, pode até acontecer, mas isso é notícia de CMTV, drama, pronto. Coitados, eles veem televisão todo dia, é nisto que acreditam e querem esclarecer, e bem. Mas, claro que se efetivamente o banco lhe roubasse dinheiro, não lhe iam tipo dar os movimentos, não é? Mal, portanto. O que é que sucede? Eu, basicamente, só queria que a mulherzinha imprimisse a porcaria do extrato e está a andar de moto. E depois eu logo explicava melhor à minha avó que ela tinha que ir à Segurança Social, porque eu já sabia que isso tinha que acontecer, só que ela insistiu para ir ao balcão, pronto. Insistiu para ir ao balcão, calhou-lhe a pindérica na rifa. E aí então a mulher começa com bué da violência a dizer que não é a Caixa Geral que lhe paga a reforma e não sei o quê. E eu tipo, mano, pode explicar isso primeiro com um tom mais agradável e segundo, isso não interessa nada para a história. Tipo, diz só, manda só o extrato, estás a perceber? Bem, aquilo foi de tal forma que eu nem sabia o que é que eu devia dizer, porque é tipo, a minha avó às tantas chateou-se e disse, olha, eu tiro daqui o dinheiro e vou enterrar o dinheiro que é como fazem muitos lá na minha terra. E eu, ai, socorro! Ou seja, estava a minha avó exaltada, estava a mulher a ser estúpida desde o início e eu tipo, às tantas, se entrasse com a mulher, aquilo ia dar um basqueiro que eu não estou para barracas, não é? Então, a primeira senhora, que foi quem disse que tínhamos que esperar por aquela, veio-se meter para acalmar os ânimos. Portanto, se eu interpretei mal que a outra estava a ser estúpida, se calhar não. Porque a própria da colega dela veio lá para explicar as coisas como deve ser, não é? Com calma, compreensão pela idade da minha avó. Portanto, olha, se os vossos avós tiverem contas na CGD, eu espero que eles não tenham que ir lá esclarecer coisas e sejam atendidos por pessoas assim, com pouca paciência, porque é assim, eu peço desculpa se ela tirou um curso ou formou-se de alguma forma para trabalhar ali e calhou-lhe o banco com a faixa etária, tipo que a média de idade dos clientes é mais elevada. Olha, escolhe outro se não tens paciência para lidar com essas pessoas, mas há um mínimo de atendimento ao público e especialmente se estiveres a atender pessoas mais idosas, não é? Portanto, queria aqui fazer este desabafo. E a certa altura pensei, vou fazer merda de uma reclamação, só que lá está, já não sou lá cliente, não sei como é que isso funcionaria e como a outra senhora teve a simpatia de vir esclarecer, foi tipo, a bondade desta anulou a maldade da outra e ok, ficamos assim. Mas foi tipo super estúpido e a minha avó saiu de lá boa irritada. Portanto, queria fazer aqui este desabafo. Mas depois dar um pouco de comédia, que efetivamente, quando ela disse à senhora que ia enterrar o dinheiro como as outras, eu fiquei constrangida, né? Por ela estar a dizer isso. Só que efetivamente é o que acontece. Tipo, as pessoas nas aldeias, não sei se vocês têm essa noção. Pronto, se calhar amigos meus que vivam mais em grandes centros. Mas nas aldeias, mesmo aldeias, isso acontece que os idosos, pronto, veem tudo na televisão, né? Tipo, acreditam em tudo o que eles dizem e depois é de género. Se o banco está a roubar o dinheiro, então eles vão ao banco, levantam o dinheiro e metem debaixo do colchão, né? Como acontecia antigamente em todo o lado, pronto. Só que hoje em dia isso acontece menos, mas essas pessoas mais velhas continuam a fazer isso. E então a minha avó estava a contar que tem uma amiga que enterra dinheiro, não sei o que, tipo na herdade. E eu, avó, então mas estás a dizer isso? Tipo, ela faz isso, tu não te metas a fazer isso, porque podem te roubar o dinheiro, né? Se está no banco está mais seguro. Tipo, eu a tentar explicar. E ela, de género, não, mas ela põe lá atrás não sei onde, e ninguém sabe, e aquilo está vedado, e não. E eu, olha, eu pensar,
nestes 10 segundos, já somos 3 a saber. É a própria da velhota, tu e eu, porque acabaste de me dizer. Entretanto, eu estou a dizer isto no podcast, portanto agora mais os ouvintes também sabem. Não sabem o nome da senhora, nem onde é que ela vive, mas estão a perceber. Tipo, eles são bem queridos. É bem querido, tipo, terem esta inocência, mas é perigoso, não é? Porque pronto, por muito que os bancos possam ser chulos e o sistema e o caraças, acho que é efetivamente o sítio mais seguro para guardar a reforma, não é? E pronto, são estas coisas da voz que aconteceu, foi esta coisa da voz assim que aconteceu e pronto, malta, acabamos agora aqui com esta nota e eu vou ter que ir dar isto por encerrado, porque o episódio já vai um pouco longo e eu queria ver se ainda ia costurar um pouco, porque ontem pedalei bué, só aqui umas últimas historiezinhas. Ontem pedalei muito, porque uns amigos convidaram-nos para ir para ir almoçar a Pessac, que é pertence a Bordeaux, mas é assim uma freguesia à parte, e então aquilo ainda fica bastante longe. Andei 10 km, pedalei 10 km até ao restaurante, e depois quis ir a uma loja de costura ver se encontrava um tecido que precisava, e pedalei ainda mais 3 km para trás. A loja de costura era um absoluto sonho, tive que me conter tanto. Resumindo, não havia o tecido que eu queria, havia outro que eu também queria. Portanto, não havia o tecido que eu precisava, mas havia o tecido que eu queria para fazer a minha roupa dos anos. Que já há bastante tempo que eu quero fazer uma roupa para os meus anos, e este ano vai acontecer. Então o tecido é lindo e está ali para eu fazer. Só que comprometi-me comigo mesma que não vou começar isso enquanto não acabar outras coisas que tinha aqui encomendadas para fazer. E pronto, queria ir hoje adiantar isso. Para além disso, também combinámos com uns amigos a jogar no computador online. E então, pronto, não sei bem que horas é que vai ser, mas a qualquer momento eles mandam mensagem e eu tenho que ir, portanto, tenho que acabar aqui a gravação. E queria só dizer que, durante o almoço ontem que tivemos, estávamos a falar de jogos de computador e a dada altura dissemos que, comentámos que íamos ter esta atividade de jogar hoje com os amigos online. E eles, mas que jogo é que vão jogar, não sei o quê. E então eu disse que é o Castle Crashers. E eles, mas como é que é esse jogo? E eu, estava prestes a explicar como é que era o jogo. E o meu amiguitos, o meu parceiro, explicou. E eu fiquei, é assim que os rapazes processam os jogos na sua cabeça. Porque vejam lá, malta, eu ia explicar o jogo da seguinte forma. Olha, é um jogo que nós jogamos como equipa, no caso somos 4 pessoas e temos que defender o nosso castelo, portanto vão aparecendo uns monstrinhos que nós temos de disparar, temos armas diferentes, obstáculos diferentes e vai sendo assim. Pronto, isto é a minha explicação do jogo. A explicação de um rapaz de um jogo de computador foi assim. É um jogo em 2D, cooperativo, e eu nem sequer consegui decorar o resto da explicação. Assim que ele disse um jogo em 2D, eu fiquei, o que é isso? Sabem? E eu até nem me considero muito burra de jogos, porque eu até jogo bastantes. Jogo alguns, pronto. Ultimamente jogo alguns. Fiquei tipo, o que é um jogo em 2D? Tive de estar ali a pensar. Fiquei bloqueada nessa parte da explicação, sabem? Cooperativo, que é co-op, não se pode dizer equipa, tem que se dizer cooperativo, porque senão não é bem um jogo de computador, não é? Não somos bem gamers, se não empregarmos o vocabulário correto. E fiquei só amazed como os rapazes processam estas coisas nos seus cérebros, ok? E se és um rapaz a ouvir isto, já pensaste no Império Romano hoje? Com esta me despeço. Um bom domingo, uma boa semana e até à próxima. Au revoir!